Então, nós vamos para esse encontro agora, 25/7/2020, encontro de Crisma, e com o tema A História Continua, o nascimento de Jesus, a importância de Jesus na história da salvação. Nós vamos caminhando aí com a história da salvação, desde a criação, e chegamos ao nosso marco zero daquela linha do tempo que eu já tinha falado com vocês. Mas vamos continuar esse assunto, vamos buscar Deus presente em nossa vida, para que Ele possa nos iluminar nesse sábado, nessa semana que vem pela frente, a gente possa desenvolver esse encontro de uma forma tranquila, saudável, e assim conseguindo aprender um pouco mais sobre essa presença da essência de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, continuando o nosso assunto, nasce Jesus. Lembra? Só para a gente lembrar da linha do tempo, o ano zero é o nascimento de Jesus. Do ano zero para trás, para a esquerda, nós temos AC, antes de Cristo. E nós vamos ver que a história, o ano, o tempo, conta de forma decrescente, porque ela começa no início e vem contando até o ano zero. Do ano zero, com o nascimento de Jesus, ela é crescente, é DC, depois de Cristo. Quem já está no ensino médio, fazendo história, vai ver muito isso. AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Então, nasce Jesus. Dentro do plano de salvação de Deus para o seu povo, Ele nos envia o seu próprio Filho. Mas o que vamos ver hoje é dois Jesus diferentes. O Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Jesus histórico é tudo o que existe de pesquisa, tudo o que existe de forma encontrada e escrita daquela época, que narra a presença real de Jesus. Eu estou deixando no texto que deixei para vocês. No texto vai falar muito detalhado desse Jesus histórico, nos provando que Jesus existiu historicamente. O que é existir historicamente? Há indícios comprovados, há fatos relatados em documentos, na Bíblia e em outros escritos achados, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos, da existência histórica, quer dizer, ocorreu aqueles fatos que a Bíblia narra. Jesus que foi preso, torturado e morto pelos romanos e também pelos judeus, enfim, por toda aquela situação que levou Jesus à morte. E esse Jesus histórico, ele não tem nada a ver com o nosso Jesus, chamado Jesus dos cristãos. O que é o Jesus dos cristãos? É aquele Jesus que nós vamos encontrar, então, mais presente na Bíblia. Aquele Jesus que vai nos mostrar realmente que é o Messias, que é o Filho de Deus, que é Deus, que é um Deus que veio e trouxe, nos comunicou a vontade e o amor do Pai, e nos deixa como Filho, que era como Deus, o outro Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então nós temos duas formas de Jesus ser apresentado hoje nesse encontro.
o histórico e o Jesus dos cristãos, Jesus que é Deus, vamos perceber nas narrativas que apresentam o Jesus histórico, nós não temos narrativas desse Jesus milagreiro, desse Jesus Messias, desse Jesus Filho de Deus. Há, sim, algumas ressalvas. Mesmo porque alguns relatos, algumas publicações, alguns relatos encontrados naquela época são de pessoas não cristãs, mas que narraram historicamente a presença desse tal Jesus. Então, nós vamos ver que não houve preocupação com os atos e fatos que aconteceram minuciosamente na vida de Jesus, com o Jesus histórico. É como se eu contasse uma notícia. Nasceu lá em Belém, o filho do carpinteiro, cresceu e depois foi morto com morte de cruz, condenado à morte. E qual foi a condenação para Jesus? Foi de apostasia. Jesus foi considerado aquele que mexia com a cabeça de todos os judeus, de todos que cercavam dele. Jesus falava de uma outra coisa que começou a incomodar Tibério César, que era o imperador de Roma, e ao seu representante Pôncio Pilatos em Jerusalém. Mas tudo isso muito bem armado e muito bem arquitetado pelos judeus. Aquele mesmo povo que recebeu Jesus no domingo em Jerusalém foi o mesmo povo que gritou: crucifica-o naquela sexta-feira, bem cedinho, para que ele fosse levado à morte de cruz. E já no Jesus histórico, nós vamos ver a presença então desse Jesus colocado à margem de toda a situação, quer dizer, marginalizado pelos sumos sacerdotes judeus, pelos romanos, enfim. Enquanto o povo foi manipulado, sim, também pelo povo, que o acabou levando à morte. Já com o Jesus dos cristãos, o Jesus da Bíblia, é diferente. Esse Jesus há uma narrativa mais cuidadosa. Os evangelhos, Atos dos Apóstolos, tudo isso eu deixo sinalizado no texto para vocês. O Jesus cristão é o Jesus Filho de Deus, é o Deus conosco, é o Deus pertinho de nós, é o Deus que traz Deus e traz o amor de Deus, do Pai. É o Jesus dos milagres, é o Jesus das curas e das libertações. Foram tantas narradas. Aí pode surgir uma pergunta: por que no Jesus histórico não foi encontrado essas narrativas? Vamos entender a diferença? O Jesus histórico foram encontrados escritos sobre ele. O Jesus dos cristãos, todos os textos bíblicos foram escritos por pessoas que viveram com ele. São testemunhas dos fatos. São testemunhas das curas, das libertações. Então, é fácil dizer, a primeira base forte da nossa fé, que, primeiro, Jesus existiu realmente. Isso não é mentira. Esse Deus chamado Jesus, o nosso Deus, o Messias, não foi inventado com algum objetivo.
não foi inventado por algumas pessoas. Esse Jesus, nosso Jesus, existiu de verdade, presente na história. Volta ao Jesus histórico, presente na história. Esse nosso Jesus, então, existiu. Existe, porque cremos que está vivo. E olha uma situação. Jesus foi preso, torturado e morto, aquela morte de cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Aí eu pergunto, no Jesus histórico, há relatos disso? Sim. Há alguns escritos, até de pessoas não cristãs, que narram, que falam da ressurreição, mesmo dando ela como uma suposta ressurreição. Agora vamos entender então a ressurreição. Se Jesus ressuscitou, jamais poderia ter encontrado o corpo de Jesus. Aí vamos voltar ao Jesus histórico. Existem escritos e narrativas de que foi encontrado o corpo de Jesus? Não existe. Nunca foi encontrado o corpo de Jesus. Porque no Jesus cristão nós vamos entender que Jesus ressuscitou no terceiro dia e ficou 50 dias com os seus discípulos. E depois se elevou ao céu com as suas próprias forças na ascensão. Então Jesus não jamais poderá ser encontrado restos mortais de Jesus. Foram encontrados restos mortais de Pedro, que foi levado para Roma, e de tantos outros santos e mártires, de todos os apóstolos, mas de duas pessoas não. De Jesus e de Maria, sua mãe. Mas, voltando a Jesus, o nosso Jesus, uma vez ressuscitado, é a base forte da nossa fé católica, da nossa fé cristã. É essa fé que nos sustenta na caminhada para Deus. E aí a gente entende várias coisas. O quanto que a busca pela história que até hoje acontece, tenta achar esses restos mortais para derrubar por terra a nossa fé. E não só a nossa fé católica, mas a nossa fé cristã. Envolvendo os cristãos. Porque se um dia for encontrado os restos mortais de Jesus, pronto. A igreja cai. Porque a base da igreja é a fé na ressurreição. É a promessa que ele nos faz, que nos últimos dias todos ressuscitarão. Agora, encontraram até hoje? Não. Procuram até hoje? Procuram. Há uns 4 anos e meio atrás, quase 5 anos, por aí, não me lembro certo o tempo, houve um burburinho, um alarde no mundo. Alguns arqueólogos disseram ter encontrado uma urna com os escritos Jesus e Maria. E relatavam então que poderia ser o corpo, os restos mortais de Jesus e de Maria, sua mãe. O que foi, depois, por estudos realizados, declarado oficialmente, tecnicamente, cientificamente, que não era. Mas isso os fez parar? Não. Os arqueólogos continuam até hoje procurando
os restos mortais de Jesus. Enquanto os muitos concorrem para derrubar a nossa fé, Deus sempre quis e sempre quer avivar a nossa fé. É por isso que não devemos acreditar nessas coisas, mas acreditar nesse Deus que nós conhecemos, o Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus, sim, dos cristãos, dos católicos, esse meu Jesus, esse seu Jesus, que é um Deus que salva, que é um Deus que liberta, que é um Deus que cura, que é um Deus que está presente. E a importância desse Deus na história da salvação é imensa, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a igreja, Ele é o caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. Não se pode chegar a Deus Pai senão através de Jesus. Mas como eu vou abraçar esse caminho, esse Jesus, seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus exemplos, acreditando cada vez mais nesse Jesus? Eu fico pensando, até tiro muito por esse tempo agora que nós estamos passando da pandemia. Muitos estão perdendo a fé em Jesus, começam a crer em tantas coisas, em chá milagrosos, em composições milagrosas para acabar com esse vírus, com a última agora em lubrigueiro, né? Que preenche as células e impede a presença do vírus. Nada disso foi comprovado cientificamente. E se não é comprovado, não me serve. Se eu não conheço, não posso acreditar. Eu continuo crendo, acreditando firmemente em Deus, em Jesus. Ele é a minha salvação. Ele é a sua salvação. Ele é a nossa salvação. Então, é crer nesse Jesus, é crer nesse Deus. E não ficar acreditando em tantas outras coisas que aparecem por aí, que são milagrosas. Daqui a uns dias, se falar assim, a batatinha cura. Todo mundo vai acreditar na batatinha. Não é assim que Deus espera que a gente vivamos. Deus quer que a gente conheça o Jesus histórico, como ele era. É claro que ele era bem diferente dessa imagem que nós temos de Jesus. Mas por que, tio Sam, que ele era diferente da imagem que nós vemos aí nos quadros, que apresenta um Jesus meio aloirado, de olhos azuis? Porque esse Jesus não é a fisionomia do Jesus que viveu naquela época. Então vamos entender o quê? Primeiro, Jesus era judeu. Essa era a religião de Jesus. Aí você pensa assim, Jesus era católico? Não, não era, não existia igreja católica. Jesus era judeu, seus pais eram judeus, a religião da época era judaica. E como bom judeu, ele praticava e seguia a religião. Só que ele deixa a sua igreja. É por isso que ele fala para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que é a Igreja Católica. Então, nós vamos entender muito bem isso. Essa presença desse Jesus na nossa salvação. Na nossa salvação. A presença desse Jesus
que nos leva até o Pai, até Deus. Jesus que é caminho, Jesus que é verdade, que é luz, que é vida. Primeiro que nós sabemos então que ele realmente existiu, que ele realmente existe e que ele realmente está vivo. E essa importância desse Jesus na história da salvação é forte, é imensa, é muito forte. Porque chegou a criação a tal ponto que Deus olhou para a criação, olhou para o mundo e Deus resolveu dar o seu próprio Filho. Todo aquele sofrimento que Jesus passou foi por mim, foi por você, foi por todos nós. E a gente às vezes não tem noção do que foi esse sofrimento. Eu estou deixando um vídeo lindo. Eu queria que vocês escutassem várias vezes esse vídeo, visse esse vídeo várias vezes. Escutasse a letra daquele canto. Para vocês começarem a entender que tudo que Jesus passou não foi fácil. E ele assim o fez por mim, por cada um de nós. Pela nossa salvação. Pela nossa salvação. A outra situação, por exemplo, vamos voltar ao nascimento de Jesus. Primeiro, Jesus nasce em Belém, uma cidadezinha pequena. E um fato que é uma polêmica. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Aí nós vamos entender que no Jesus histórico não existe um relato que mostra a data de nascimento de Jesus. Não existe. No Jesus dos cristãos, que é nos mostrado muito pela Bíblia, também não existe. Ninguém fala em algum texto bíblico que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aí começam a surgir dúvidas do nascimento de Jesus. Primeiro, nós vamos achar a primeira grande dúvida, que vai dizer o seguinte: se os pastores foram avisados por anjos no campo, enquanto guardavam o rebanho, por anjos sobre o nascimento de Jesus, jamais essa situação poderia ocorrer em Belém no mês de dezembro, por exemplo, mais final de dezembro, porque é uma região fria. E nessa época, então, as ovelhas estão guardadas no redil. Os pastores a vigiam sim no redil, e não no campo. Havia muitas estrelas no céu, inclusive a estrela guia que levou os reis magos até Jesus. E quando há frio, o céu está nublado, é muito difícil visualizar estrelas. Então, por essa razão e outras, acredita-se que Jesus não tenha nascido no mês de... aliás, no dia 25 de dezembro. Há historiadores, exegetas, que são historiadores da palavra, da Bíblia, que vão afirmar que sim, ele nasceu mesmo no dia 25 de dezembro e pronto, acabou. Mas já há outros que vão questionar isso com dúvida e vão mostrar que há uma real possibilidade de não ter sido isso que aconteceu. E vamos entender que somente no século IV, quer dizer, 400 anos depois, que a igreja estabelece a festa do Natal, a ser comemorada no dia 25 de dezembro.
E o que a igreja leva a fazer isso? O que leva a igreja a fazer isso? A igreja vai se basear no seguinte: havia, com os romanos, uma grande festa ao Deus Sol invicto, que era comemorada, veja bem, do dia 13 de dezembro até o dia 23, se estendendo até o dia 25. E essa festa era uma festa muito da carne, uma festa muito mundana. E a igreja, então, para combater esse momento, ela estabelece, mais ou menos no século III, século IV, o nascimento de Jesus, festa do nascimento de Jesus, como sendo o dia 25 de dezembro. Deu certo porque essa festa não teve uma progressão, mas comemorar o nascimento de Jesus, sim, que virou o Natal. É o que virou o Natal. Agora, o que nós precisamos entender é que importa se ele nasceu em janeiro, em novembro, em abril, que importa? O que nos importa é que esse Deus existiu, e que esse Deus existe, e que esse Deus está presente. Isso nos importa. Estou deixando um vídeo com o professor que vai estar explicando isso. Vejam também atentamente. Deixo no final, no quinto estágio do encontro, as perguntas, né? São 3 perguntas. Lembro-me que a primeira é falar com suas palavras sobre Jesus histórico. Fale o que você entendeu da aparência que era Jesus. Só voltando na aparência, vamos entender assim. Veja bem, a Europa, na Idade Média, ela mexeu com toda a imagem dos santos e de situações representadas na igreja. Uma delas é a aparência de Nossa Senhora, a aparência de Jesus, que não condiz com aquelas pessoas que viveram naquela época. Outra muito famosa, o quadro, todo mundo já viu aquele quadro da Santa Ceia, em que está Jesus e está os apóstolos, representando aquela última ceia que Jesus teve com os apóstolos? Nesse quadro há uma mesa. Só que naquela época era costume dos judeus não ter mesa. Se forrava o grande pano no chão, todos sentavam em volta, não é? E comiam e ceiavam. Então, a imagem que nós temos realmente não é uma imagem verídica. A verídica seria do Jesus histórico. Até gostaria que vocês pesquisassem um pouco, dessem uma olhada na internet sobre a aparência do Jesus histórico. Vocês vão se surpreender. Vão se surpreender como realmente era a aparência de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro desse dia 25, sabadão, né? Esse sábado, 25 de 7 de 2020. Vocês têm uma semana para estar resolvendo isso, né? Para estar lendo, ler, reler, ver os vídeos, ver de novo, para poder entender de que nós estamos falando. Porque a história da salvação continua. Amém? Quero rezar com vocês agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus Pai que nos permitiu conhecer e ter seu Filho como nosso Deus, Jesus, que nos comunica o teu amor e nos traz o Deus da salvação, que comunica a salvação
e o amor do Pai, do Filho, o Espírito Santo. Pedimos ao Pai que através do seu Filho Jesus e na presença do teu Espírito Santo, sejamos todos nós guardados, seguros, libertados. Dai-nos o livramento nesse momento difícil dessa pandemia, desse vírus. Que nossas famílias sejam resguardadas pelo teu amor, pela tua presença. E se acaso pegarmos esse vírus, confiamos em ti e que esse vírus não nos faça nenhum mal, não nos ceife a vida de nossa família. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo desça sobre cada um de vocês, sobre vossas famílias e sobre nós, sobre nossa igreja. Estou morrendo de saudade de vocês. Entrego a todos nas mãos e na misericórdia de Deus. E vai passar, logo estaremos juntos. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.